estamos reunidos para aprender sobre o Evangelho de Jesus e também cumprimentamos os nossos amigos internautas para acompanhar, né, junto de todos nós, o estudo da noite de hoje, com o nosso irmão Rogério, que se preparou com muito carinho para estar aqui com a gente, né, passando o estudo, passando toda a reflexão, e vamos fazer dessa noite a própria palavra que foi dita agora, reflexão, né, a tudo que vamos ouvir, vamos levar em nossas mentes, no nosso coração, e como eu sempre digo, quando a gente chegar em casa, o momento de descansar, de colocar a cabecinha no travesseiro, fazer a reflexão de tudo que ouviu e tudo que aprendeu, tá? Que nós precisamos diariamente do aprendizado. Então, agora eu convido a todos para que fechem os olhos, aqueles que se sentirem à vontade, para darmos início à nossa prece do início desse momento, dessa palestra. E assim agradecemos em nome do Mestre Jesus, pelo amparo que recebemos todo dia de hoje. Agradecemos o amparo e a proteção do nosso querido irmão Rogério, o palestrante da noite, por toda a proteção e amparo que ele recebeu para poder estar aqui junto conosco, trazendo todo esse aprendizado e todo esse carinho. Agradecemos a Mei, mentora amada desta casa, que ampara a todos que aqui estão, dos dois planos. E sempre, Maria, a Mãe Santíssima Espiritual, que nos cubra com seu manto sagrado, e sempre em nome do seu Filho, governador deste planeta, o nosso amado Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa palestra, Rogério. Não vai cair. Olá, muito boa noite a todos. Prazer novamente estar aqui nesta casa, recebido sempre com muito carinho, com muito amor. Esses irmãos de Seara do Cristo há tantos anos, nós agradecemos imensamente por estarmos aqui novamente. Gratos por vocês terem vindo, estarem aqui no domingo, né? Hoje está gostoso, não está frio, não está calor, né? Então vamos aproveitar um pouquinho do que trouxemos para essa noite. Eu estava vendo aqui que minha última oportunidade nesta casa foi em 20 de agosto e nós falamos sobre o tema obsessão e desobsessão. Né? Foi um tema específico que nós conversamos na ocasião a respeito dos malefícios da obsessão, que geralmente somos nós mesmos que produzimos, né? Nós nos sabotamos trazendo a companhia desses irmãos indesejados para nós. E hoje eu trouxe um tema não menos importante, mas para que possamos refletir. O tema dessa noite, nós vamos falar a respeito de filhos. Os nossos filhos, aqueles que nós temos sob a nossa proteção. Muitas vezes podem não ser filhos, mas podem ser nossos netos, né? Porque é filho duas vezes, não é isso? E tanta responsabilidade que nós temos com esses seres que reencarnam no nosso meio familiar e não é a troco de nada. É a troco de muita responsabilidade nossa que os recebemos. Mas nós vamos ver nessa obra de hoje, de Emmanuel, com esse tema, filhos, a responsabilidade que temos de recebê-los nessa oportunidade. Será que é nossa a responsabilidade de recebê-los ou será que é deles? Porque eles vêm com a carga e bagagem também, tanto quanto nós. E muitas vezes eles vêm justamente para equilibrar o casal, muitas vezes para equilibrar o seio familiar. Então, a responsabilidade que nós temos que ter com esses protegidos, ela é muito grande. E nós vamos ver no decorrer da lição que Emmanuel é muito sucinto, a fim de que nos alertemos dessa responsabilidade o tempo todo.
Tá? Então eu peço licença para vocês para começar a ler a lição, para a gente poder conversar a respeito. Então, a lição é desse livro milagroso, porque eu ando sempre com ele, é um bálsamo, já falei dele aqui outras vezes, Pensamento e Vida de Emmanuel. A lição número 13, que se titula Filhos, e diz assim o benfeitor: nasce a criança, trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do renascimento no plano físico. No entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres que lhe imprimirão a nova chapa cerebral, as imagens que, em muitas ocasiões, lhe influenciarão a existência inteira. Então, eu já peço licença fazer uma pausa aqui para falarmos a respeito dessa chapa cerebral que Emmanuel nos alerta. A criança, quando ela está novinha, ela aprende o quê? Pelo que ela vê, não é verdade? Tudo o que nós fazemos é o que ela vai repetir. Sim ou não? Então, nós temos que ter muito cuidado. Recentemente, eu estive no final da Semana Espírita de Santos, e Dona Heloísa Pires, que ninguém mais, ninguém menos, que é a filha de Herculano, ela garantiu, o tema dela era a família, ela garantiu que a existência de uma nova oportunidade na Terra, de uma criança que renasce, não termina aos 7 anos, e sim aos 9. E todos nós aprendemos que é até os 7 anos. Não é verdade? Não é isso, Léo? O período da reencarnação vai até os 7 anos. Pois é, ela garantiu que vai até os 9. Então, nós teremos ainda mais 2 anos de responsabilidade para essas crianças. Por quê? Porque tudo que ela capta, ela vai ficar impregnado nessa chapa cerebral que Emmanuel fala aqui no livro. Se ela vive num ambiente bom, num ambiente saudável, onde vê os pais tranquilos, ela vai ter só lembranças boas. Ela vai ter apenas momentos felizes no seu subconsciente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim curto e rápido para vocês. Quando eu era muito criança, eu vi uma discussão entre meu pai e minha mãe. Mas era uma discussão que todo casal tem, né? Mas aquilo para mim tomou uma conotação gigantesca. E eu me isolei da casa, fui para um canto e fiquei chorando. E isso nunca mais saiu da minha cabeça. Até hoje eu tenho essa lembrança. Nada aconteceu. Uma conversa, uma discussão de um casal, aquilo para mim me feriu, porque eu não estava acostumado a ver aquilo. E de repente eu vi uma situação. Para vocês verem como isso grava na mente da gente. Como fala Emmanuel, a chapa cerebral ela é marcada. Então a responsabilidade de nós educarmos essas crianças, ela é imensa. Ela é imensa porque elas vão levar para o futuro delas tudo aquilo que elas verem da gente. Se elas nos imitam, geralmente as crianças imitam o pai, imitam a mãe, não é isso? E quando elas estão a ver o pai fazendo uma coisa, o menino vai lá e faz também, a menina. E o menino da mesma forma. Então é importantíssimo que nós tenhamos esse cuidado. As crianças estão ali sempre com as anteninhas ligadas, principalmente esses jovens que vêm nascendo agora, né? Parece que tem outro por dentro, como dizia minha mãe, né? Antigamente ela dizia, quando tinha uma criança levada, ela dizia, essa criança tem outra por dentro. Não é isso? Vocês já ouviram esse ditado? Minha mãe falava assim, mas o que ela queria dizer com outra por dentro? Que já era um espírito muitas vezes mais elevado do que os próprios nossos, como pais e responsáveis. Então as crianças hoje estão vindo com uma carga de responsabilidade muito maior do que muitas vezes as nossas. Aí você vê crianças, que nem recentemente eu vi uma criança de 2 anos sentada no colo do pai tocando piano. Aquela criança não tinha 3 anos de idade, eu vi na internet. Então, onde é que está gravado nela? O que ficou gravado? A chapa cerebral dela está o quê? Gravada, que ela toca piano. Mesmo sentada no colo do pai, ela ia lá com os dedinhos pequenininhos, curtinhos, mas ela estava lá dedilhando o teclado. Então, para vocês verem como isso é sério. Esse espírito já vem, obviamente, com uma bagagem de um pianista e que no futuro vai se tornar um. Agora, o que nós vamos deixar de legado para as crianças que são da nossa responsabilidade? Isso é de extrema importância o que nós fazemos.
no âmbito familiar. E continuando. As crianças confiadas na terra ao nosso zelo são portadoras de aparelhagem neurocerebral completamente nova, ou seja, eles vêm zerados, né? Nós sabemos disso. E aí eles chegam zerados e começam a captar tudo que vem e que sentem, que percebem da nossa vida. Do que nós, como pais, gestores, responsáveis, fazemos. E eles vão acumulando bagagem, para que no futuro nós possamos ter crianças direcionadas. É imprescindível que nós, como espíritas, que já nos consideramos, possamos passar a base cristã para os nossos filhos. Não importa se é cristã espírita, se é cristão evangélico, se é cristão católico, é necessário que nós possamos passar para os nossos filhos e protegidos a base cristã. Jesus é o caminho, a verdade e a vida para todos nós. Então, para que nós não tenhamos adultos problemáticos, seria extremamente importante. Aqui tem... Não, tem Mocidade Espírita? É importante que eles tenham essa bagagem desde muito jovens no procedimento e nas condutas espíritas, né, ou cristãs, por assim dizer, porque vai formar uma base de um adulto com responsabilidade. É isso? Continuando. Deixa eu voltar aqui. As crianças confiadas na terra ao nosso zelo são portadoras de aparelhagem neurocerebral completamente nova em sua estrutura orgânica, a feição de câmara fotográfica, ou seja, viu, gravou, né? Já está impregnado, devidamente habilitada ao recolher impressões. A objetiva, que na máquina dessa espécie é constituída por um sistema de lentes apropriadas, capazes de colher imagens corretas sobre recursos sensíveis, e representada na mente infantil por um espelho renovado em que se conjugam visão e observação, atenção e meditação por lentes da alma. Absorvendo os reflexos das mentes que o rodeiam e fixando-os em si própria como elementos básicos de conduta. Os pequeninos acham-se, deste modo, à mercê dos moldes espirituais do que lhes tecem o berço, ou que lhes asseguram a escola, assim como argila frágil e viva ante as ideias do oleiro. Não podemos, atenção, não podemos, pois, esquecer na terra que nossos filhos, embora carregando consigo a sedimentação das experiências passadas, em estágios anteriores na gleba fisiológica, são companheiros que nos retornam transitoriamente o convívio, quase sempre para serem reajustados conosco. Olha só que interessante. São companheiros que retornam ao nosso convívio familiar. Então, quem garante que os nossos filhos não foram os nossos pais? A gente vê aí, a todo momento, afeições assim extremas. Eu conheço uma moça que tem uma filha de 10 anos, ela tem um agarramento com a mãe, é uma coisa impressionante. A mãe sai para trabalhar e ela fica contando no relógio as horas até a mãe voltar para casa. E se a mãe atrasa ou vai fazer uma compra antes de voltar, ela já está ligando. Onde você está, o que você está fazendo, com quem você está, onde você foi, para vocês verem o nível de apego que essa mãe tem, que essa filha tem com a mãe. Vai saber se ela não era mãe da própria mãe em outras oportunidades. Eu estou dando apenas esse exemplo para que a gente possa refletir. Que muitas vezes a gente vê uma criança que tem um apego excessivo a ou B, ou o pai ou a mãe, não sei. Mas isso pode ser reflexo de uma outra oportunidade reencarnatória, onde teve um zelo maior. A espiritualidade superior faz a transição das peças, é como se fosse um jogo de xadrez, mexem as peças da melhor forma possível. Então, se eu fui o pai, agora você vai ser o filho. E aí pode haver, sim, esse zelo superior que a mãe, possivelmente, na outra oportunidade, tinha com a filha, e agora ela, como filha, tem com a própria mãe. Tudo bem? Então, precisamos estar atentos quanto a isso.
necessitados quanto nós mesmos de provas e ensinamentos no que tange ao trabalho da regeneração desejada. Executados aqueles que transcendem os nossos marcos evolutivos, a face de missão particular de que se investe a renovação do ambiente comum, todos eles nos sofrem os reflexos. Olha só. Assimilando impressões estranhadamente perduráveis que, às vezes, lhes acompanham o passado desde a meninice até a morte do corpo físico. Tratá-los à conta de enfeites do coração será induzi-los a funestos enganos, porquanto, em se tornando ineficientes para a luta redentora. Aí eu peço também aqui uma pausa para que a gente possa falar a respeito desses, tratá-los à conta de enfeites do coração. Muitos pais, às vezes por necessidade, às vezes não, às vezes são os avós que fazem isso, mimam demais os seus filhos. E o fato disso pode acontecer o quê? Um adulto, pode acontecer, né? Não estou dizendo que vai acontecer, mas pode ser que venha se tornar um adulto extremamente arrogante, por não receber um não, por exemplo, né? Porque a gente mima demais, a gente passa a mão demais. Aí errou, vem cá. Geralmente quem faz isso são os avós, né? Quem é avó que sabe, né? Então puxa para cá, não bate nele, deixa que eu... E eu tô doido para ser avô, que eu quero estragar o meu neto, entendeu? Mas ainda não tive essa oportunidade. Mas vai chegar a minha hora. Nem que seja um sobrinho neto, mas eu acho que vai chegar primeiro do que os meus próprios netos. Mas o importante é que a gente fale isso, porque mimar demais nós podemos estragar o adulto futuro. Então é preciso que tenhamos atenção quanto a isso. O mimo em excesso vai trazer um problema, porque esse adulto lá na frente pode simplesmente não receber, ao receber um não aceitar. Mas por que eu estou recebendo um não hoje, se antes eu não recebia, se papai, mamãe, vovô e vovó não me dizem não? Olha a responsabilidade e a importância que isso tem. E aí eu peço um adendo aqui ao Evangelho, porque no capítulo 5, no Bem-aventurados aflitos, no item 4, nas causas atuais das aflições, tem um item aqui que vai falar justamente sobre isso. Fala assim, item 4, quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram desenvolver-se neles os germes do orgulho e do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração. Depois, colhendo mais tarde o que semearam, espantam-se e afligem-se com a sua falta de respeito e ingratidão. Tá vendo? Quando eu falo para vocês que mimo demais vai estragar o jovem, tá aqui, não sou eu que estou falando, é o próprio Evangelho que está nos trazendo isso. Eu sabia que tinha, aí eu fui procurar, não lembrava onde estava, qual era o capítulo, mas eu falei assim, eu acho que está no capítulo 5. Aí fui lá, procurei, achei o parágrafo que eu queria. Porque casa direto com o que nós estamos lendo aqui. A responsabilidade é muito grande. Se nós só mimarmos, só passarmos a mão, só dissermos sim, podemos ter problemas no futuro, não há dúvida. É assim que toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo a recordarmos as imagens da experiência diária, competindo-nos, pois o dever de traçar-lhes noções de justiça e de trabalho, fraternidade e ordem, habituando-se desde cedo à disciplina, ao exercício do bem. Isso é fundamental. Quando nós falamos de bases cristãs, é justamente sobre isso que eu me refiro. Noções de fraternidade e ordem, habituando-se desde cedo, ou seja, desde muito jovem, se nós conseguirmos colocar numa evangelização, será excelente, porque nós vamos ter adultos embasados com raízes cristãs. Noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, habituando-se desde cedo à disciplina e ao exercício do bem. Já pensou? Eu sou criado, eu acho que muitos de vocês aqui também, na época de pedir a bênção, né? Quem daqui pedia a bênção? Acho que todos nós, né? Pedia a bênção, Delmo, aos seus pais. A chibata cantava, né? Pois é. Eu também sou dessa época, mas hoje em dia não existe mais isso, né? Hoje em dia não dá. Hoje em dia, o que os jovens têm na mão, o que é?
é um celular. É isso? Agora, recentemente, tem uma lei aí que vai ser aprovada para proibir o uso de celular nas escolas. E eu sou favorável. Altamente favorável que isso realmente não se prossiga. Mas as crianças hoje não sabem pedir a bênção, porque não foram mais criadas dessa forma, e o desrespeito para com os mais velhos é uma coisa impressionante. Eu uso o transporte viário para ir trabalhar, e aí eu vejo, por exemplo, você está num lugar, você está sentado num lugar, e você vê uma pessoa mais idosa, eu tenho um hábito, se eu estiver sentado, eu levanto na mesma hora e cedo do lugar, mas eles não fazem mais isso. Alguém aqui tem o hábito de pegar ônibus, condução? Vocês veem isso constantemente. É isso mesmo, seus aqui. Eles sentam ali naquele banco amarelo e ali eles ficam. Pode passar uma senhora com uma criança no colo, mas eles não levantam. Isso me indigna, porque eu acho isso uma falta de respeito. E o respeito é a coisa que eles menos têm hoje em dia, infelizmente. Mas onde que está o erro aí? Será que existe um erro? Onde está a falta do detalhe nessa história? É a base cristã que não tem. Eu não acredito que um jovem de 18, 19, 20 anos hoje, um adulto já praticamente, se tivesse o embasamento cristão lá atrás, que ele não cedesse o lugar para um adulto, num coletivo, por exemplo. Então, eu vejo isso constantemente e isso realmente me incomoda. Porque cadê o fio do negócio? Cadê a responsabilidade para com os mais velhos, de ceder um lugar? Isso que eu estou falando aqui, é o mínimo, né? É apenas um exemplo. Sem contar as discussões que a gente acaba sabendo, vê na televisão aí todo momento, que filho bate nos pais, bate em mãe, bate em avó, mata também, assassina, tem esse compromisso também, essa responsabilidade que assume, que nós não sabemos, mas que tem uma responsabilidade moral vindo lá de cima para baixo. Mas onde é que está a responsabilidade para com os mais velhos? Geralmente, ultimamente, eu não tenho visto isso em muitos lugares. E continuando para encerrar. Acolhendo-a com amor, as crianças que nós recebemos, cabe-nos recordar que o coração da infância é uma urna preciosa a incorporarmos os reflexos, troféu que nos retardará no grande futuro. Olha, eu recentemente também tenho a gente, nessa andança de falar aqui, fala ali, eu estou indo de norte a sul do país agora. Estou indo até para o interior de São Paulo falar. E eu conheci uma moça muito bacana, uma senhora já, que formou um filho médico. Enquanto o filho estudava, que estava embaixo da asa dela, tudo às mil maravilhas. Fantástico. Só que agora o menino se tornou adulto, casou, tem a vida dele, já se formou, está como residente, já quase terminando a residência, e simplesmente não fala mais com a mãe. E ela sofre constantemente por esse comportamento do filho. E vira e mexe, ela me manda mensagens: poxa, meu irmão, faça uma oração por mim, que eu estou tão deprimida hoje, porque fulano não me procura, mas me liga para pedir o Pix. Você acha que eu não falei isso, meu irmão? Eu falei, mas já é um compromisso assumido, eu não vou deixar de fazer. Então você vai continuar cultivando, semeando ali o bicho, né? Ele já te deu provas que ele está vivendo a vida dele, já se formou, já está casado, não quer mais saber da mãe. Para vocês verem o quanto que isso é triste para uma mãe, principalmente, né? Ter a ingratidão de um filho. Sem contar dos desrespeitos, né, que hoje em dia a gente vê, não são poucos. Mas essa ingratidão desse filho é uma coisa que afeta diretamente essa mãe, e quantas não estão no lugar ou parecidos como essa mãe? Quantos não têm filhos ingratos, né? E ele, detalhe, hein, foi criado no embasamento cristão espírita, porque a mãe é espírita também, e uma espírita convicta, uma espírita dedicada,
que se empenha muito no que faz, e mesmo assim ela passa por isso. Então, quem está livre de uma ingratidão de um filho? Não é verdade? Ninguém está livre. Vou fazer só um outro adendo aqui. Cerca de 2 semanas atrás, eu estava andando na calçada, me cruzou assim na frente. Uma senhora passou, olhou, subiu na loja, depois ela voltou e falou assim para mim: o senhor não é o pai daquela moça loira de olhos azuis? Eu falei assim: sim, sou. Minha filha Giovana. Aí ela falou assim: nossa, você está de parabéns. Eu falei: poxa, meu irmão, muito obrigado. Assim, na calçada. Eu parei porque ela falou da filha, eu parei. Muito obrigado. Nossa, que educação que sua filha tem. Ela estudou com meu filho e eles são muito amigos e ela tem uma educação primorosa. Muito parabéns por ela. Mande um beijo meu para sua filha. Aquilo me deixou o coração transbordando de alegria. O que eu fiz? Passei a mão no telefone e liguei para ela. Filha do céu, sabe o que aconteceu agora? Recebi um elogio em seu nome. Mas o que foi, pai? Uma moça me parou na calçada e falou muito bem de você. Poxa, pai, mas não descobriu quem era o rapaz que eu estudei? Quem era essa tia? Eu falei: Giovana do céu, calma. Coisas dos jovens, né? Ela já queria saber o RG, o CPF do rapaz com quem tinha estudado. Eu falei: eu só estou te passando que você foi elogiada pelo seu pai. E isso é muito bom. Aí eu pergunto: qual é o pai e a mãe que não gosta de um elogio desse, né? E conversando com ela, não quer saber de namorados, tem 23 anos, vai se formar agora em arquitetura, não quer saber de namorado. E a mais nova, com 18, que se enraizou, foi criada no embasamento católico, cristão, evangélico, virou para mim e falou assim: pai, eu não penso em namorado, só se eu encontrar alguém na igreja para namorar e casar. Aí eu falei: eu estou no céu. Qual é o pai de 2 moças bonitas e novas não quer ouvir um negócio desse? Não é verdade? Então, isso aí, graças a Deus e ao nosso trabalho, tanto meu quanto da mãe, foi orientar, foi conduzir nos caminhos certos, corretos. Graças a Deus, elas permaneceram. Mas nem todos acontece isso, né? Às vezes a gente, infelizmente, tem um filho mais rebelde, mais determinado a não seguir o que a gente passa. Isso acaba sendo inevitável, pode acontecer. E não é uma nem 2 vezes, né? Pode acontecer mais vezes. Mas eu ilustrei com essa história da Giovana, da minha filha, para a gente ver o quanto é bom ter aquele sentimento do dever cumprido, de nós termos feito a coisa certa. Né? Isso é responsabilidade nossa, de pais, educadores, responsáveis. Tem algum professor aqui, além da Célia? Não? Tem outro ali? 2. Então, os professores também têm uma capacidade e uma, vamos chamar de responsabilidade para com os jovens muito grande na orientação. Porque aqui, como diz no livro, a chapa cerebral dessas crianças vai ficar marcada pela nossa função como pais, mas como também as dos professores. Pois é, mas vamos falar aqui, quem não tem memória afetiva da época da infância da escola? Eu estudei no Marcelo Dias. E quem era a diretora, Célia? Dona Cacilda. Era terrível. E a chibata cantava e a gente aprontava muito naquela época, né? Eu só tenho cara de bom moço, mas eu aprontava quando era criança. E aí, o que acontece? Ela pegava a gente. Mas eu estudei também na base aérea. E tinha o capelão. E quem estudou, alguém estudou na base aérea aqui? Não? Então, mas pegou a época do capelão? Bem-vindo ao grupo. Aí eu vou contar uma coisa rapidinha para vocês. Certa feita, após um sinal de recreio, nós voltando para a sala de aula, entra uma inspetora de aluno na sala de aula e fala assim: professor, só um instantinho. Você. E eu, que estava ali quietinho na minha, achando que era para carregar, que a gente fazia tudo para sair da sala de aula, né? Tudo era motivo para sair da sala de aula. Não é verdade? Quando criança, o que a gente quer é sair da sala de aula. Aí ela começou a chamar, mas eu não sabia o que era, achei que era para isso na base, para ajudar a descarregar um caminhão, qualquer coisa assim. Era para ir para a sala do capelão e eu não sabia. Aí escolheu uma meia dúzia e eu fui. Aí eu levantei, eu também. Aí ela falou assim: quer ir? Vem. Porque bem ou mal fazia parte da patotinha do recreio, entendeu? Aí vou lá para a sala do capelão, todo mundo tomou um tabefinho
no pé do ouvido e, e ninguém morreu, né? Nós estamos aqui contando história e dando risada dessa situação. Hoje em dia, se você encostar a mão numa criança, o que acontece? Exatamente, Maria. Os pais ainda reclamam e dá boletim de ocorrência, dá problema para a escola, é uma série de QTCs, como a gente fala lá no serviço. Então, hoje em dia não se pode fazer isso. Eu apanhava, no meu tempo, com galho de goiabeira. Atrás da minha casa tinha um pezinho de goiabeira, que nós tínhamos um balancê, minha mãe ia lá e cortava aqui, passava a faca, deixava só aquele sabuguinho amarelinho, e era aquilo que a gente tomava nas pernas. E eu não morri, estou aqui. Mas hoje, se formos falar de bater em crianças da forma que a gente foi criado, quem apanhou aqui quando era criança? Olha, dói, né? Então, todos nós tivemos correções dos nossos pais, mas estamos aqui contando a história, graças a Deus. Mas hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, se você encostar realmente a mão numa criança, dá um problema fora de série, que a gente nem imagina. Então, e aí as crianças agora, envoltas com essa tecnologia toda que está aí batendo na porta, que está cada dia mais entrando nas nossas vidas, é bom? É bbom. Lógico que é bom. Nos facilita bastante para o lado do bem, mas infelizmente tem o outro lado da moeda nisso também. Né? Porque a internet está lá incluída na internet, está incluído muita coisa ruim, e nós sabemos disso. E os jovens de agora estão vivendo este momento. Né? Eu tenho saudade da minha juventude nos anos 80, que nós pegamos a melhor época. Né? Quem foi jovem adulto nos anos 80 como eu, pelo amor de Deus, foi a melhor época, não existe época mais como aquela. As grandes bandas nacionais, né? Todas as bandas nacionais surgindo na década de 80, os antigos bailes que tinham na cidade, na verdade, Sociedade, aqui no centro tinha o Brasil, tinha aqui no centro também, como é que era, do Vila Souza. Então, tinha muita coisa boa naquela época. Tinha problemas? Tinha também, porque toda época tem problemas. Mas nós tirávamos sempre o melhor conceito disso tudo. Garanto para vocês uma coisa, não era como era hoje. A maldade que existe hoje não existia naquela época. Alguém concorda comigo? A maldade daquele tempo era bem diferente da de hoje. Hoje a maldade, ela é uma forma assim que nos assusta. Haja vista aí o que a gente ouve nos noticiários todos os dias, as agressões. Hoje se mata por celular, não se fala que celular mas hoje se mata por nada, absolutamente por nada. Que nem o policial agora atirou na barriga do rapaz, e ele, tentando se defender, ele simplesmente puxou o gatilho. Tem algum policial aqui, não? Não, né? Eu não estou falando mal, só estou relatando o que aconteceu, né? Não. Mas não estou falando mal dos policiais, muito pelo contrário. Eu só estou relatando o que aconteceu. Então, assim, hoje é muito fácil e assim, a banalidade está impregnada nos dias de hoje. Infelizmente, essa é a grande realidade. Se tira uma vida, muitas vezes, por coisas muito banais. Então, a responsabilidade, voltando aos filhos, nossa, é justamente essa, de educarmos os nossos filhos da melhor forma possível, para que eles não se tornem adultos problemáticos. É isso? Nós temos essa responsabilidade, ela é toda nossa, temos que orientá-los, temos que conduzi-los e ampará-los, se possível. Não é isso? Agora, recentemente, eu vi um noticiário também de uma situação que me intrigou bastante. Um jovem que estava caminhando na calçada na sua cidade, no interior paulista aqui, e aí aconteceu o seguinte, parou uma motocicleta com 2 rapazes do lado dele. 2 rapazes de moto, parou assim, subitamente parou na frente dele, e aí o que ele fez? No ímpeto de desespero, ele pegou as coisas dele e jogou para o outro lado do muro. E os caras apenas estavam entrando em casa. Mas 2 rapazes de moto, de capacete,
subitamente aparece e para na frente de um portão, você vai pensar o quê? Perdi, né? Como se fala agora, não é isso? Perdi. Vou ser assaltado. Aí, mas que depressa ele jogou as coisas dele. Aí o rapaz sutilmente foi lá, não, peraí, foi lá, pegou a sacola dele, devolveu. Não é assalto não, tirou o capacete. Mas para vocês verem o nível como está hoje. Encostou alguém de moto com capacete, e agora não falando a respeito, não querendo rotular, mas com aquelas bolsas térmicas atrás, que chamam de bag, né? Que agora o assalto é uma coisa, hoje em dia não dá nem para pedir uma pizza, que a gente não sabe quem vem. Se vem o entregador da pizza, isso é um assalto, né? Então, por enquanto, nós vivemos aqui numa região que não temos esse problema por enquanto, não é isso? Mas a escalada aí, cada vez mais, que vem crescendo, da responsabilidade das autoridades, para que tenhamos o maior cuidado possível nas nossas ações, não ficarmos na rua, de uma certa forma, dando sopa para o azar, e isso é extremamente importante, né? Então, aqui não acontece tanto, mas pode acontecer, né? Então, para que nós tenhamos essa responsabilidade, para que nós possamos ter os pés fincados no chão, na certeza que fizemos o nosso trabalho, as nossas obrigações para com os nossos protegidos, da melhor forma, é sempre orar e colocá-los no caminho do bem. Colocá-los na evangelização, se for possível, colocá-los sempre com embasamento cristão, a fim de que eles se tornem, como eu já falei, adultos responsáveis, que respeitam, respeitosos para com os mais velhos, e isso eu vou falar para vocês, isso realmente me machuca quando eu vejo o desrespeito para com uma pessoa mais velha. Pessoal, dito isso, eu quero dizer a vocês, pegar aqui mais um pedaço do Evangelho para continuar, só mais um trecho do Evangelho para a gente falar a respeito aqui, a respeito do que nós estamos falando, dos filhos ingratos, que todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e as decepções da vida, interroguem friamente a sua consciência. Lembra-se como a Denise fez aqui a prece no inicial, falar na hora que nós fomos deitar e colocarmos a cabeça no travesseiro e refletir como foi o dia, né, que eu sempre brinco aqui, que falo que é a hora da gente encontrar com um bom e velho amigo que é o travesseiro, que a gente possa refletir a respeito, né? E remontem passo a passo a fonte dos males que os afligem, e na maioria das vezes verão se podem dizer, 2 pontos. Se tivesse feito ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nessa situação. A quem então atribuir todas essas aflições, senão a si mesmos, ou seja, a nós? Assim, o homem é, num grande número de casos, o artífice, dos seus próprios infortúnios, mas em lugar de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humanamente para a sua vaidade, acusar a sorte. Esses somos nós. Quando não atingimos o nosso objetivo, o que nós fazemos? Empurramos a bola para frente, né? A culpa não é minha, a culpa é dele. A culpa é dela. Não, eu não fiz isso porque não que eu não quis, mas eu não consegui porque A, B me atrapalhou. Então, a responsabilidade não é de A e B. Quando pararmos para refletirmos e vemos e percebemos que nós temos um papel crucial na vida dos nossos filhos e netos e protegidos, não podemos simplesmente empurrar a responsabilidade para outrem. A responsabilidade é nossa, sim. Se somos pais 2 vezes, temos essa nova tarefa. Tem alguém aqui que queria os netos? Uma conta. Também, Joaquim? 2? 4? Aí. Tarefa árdua. Então, meu irmão, o que isso quer dizer? Que a responsabilidade do Joaquim, do seu Joaquim, ela é gigantesca, como é de todos nós. Então não podemos simplesmente dizer, não, a responsabilidade não é minha, são os nossos netos, são os nossos filhos. Podemos sim protegê-los, ampará-los da melhor forma que tínhamos. E esta casa, como tantas outras,
é um celeiro de oportunidades. Casas espíritas, elas estão abertas justamente para acolher a todos nós. As livrarias estão aí repletas de obras fantásticas para que nos ajudem a entender e a compreender a responsabilidade, essa responsabilidade. Casas espíritas é um local extremamente importante para tudo em sua volta. É como fazer o evangelho no lar. Quando nós fazemos o evangelho no lar, o que acontece? Os espíritos nos garantem que no meio de onde nós existimos, estamos fazendo o evangelho, digamos que seja nessa mesa maravilhosa, uma luz se expande por todos os 4 lugares, ou seja, norte, sul, leste e oeste. E tudo que está em nossa volta se ilumina. Por isso a responsabilidade do evangelho, ela tem que ser crucial, sempre no mesmo dia, uma vez por semana, no mesmo horário. Porque você faz uma fonte direta com a espiritualidade. E se você tem o hábito de ter o evangelho no lar, você vai proteger também os seus queridos e amados filhos e netos. Eles vão receber dessa espiritualidade e através da sua boa vontade de praticar o evangelho, não importa se é com 3, com 4, com 5, quantas pessoas forem, ou só com uma pessoa apenas fazendo. Não há problema nenhum. Faça. Ah, mas eu não tenho ninguém para fazer. Qual é o problema? Faça o seu evangelho sozinho. Eu fiz sozinho durante minha vida inteira. Estou aqui. Então não há necessidade de você, eu não vou fazer evangelho hoje porque não veio ninguém chegou, não vai chegar ninguém agora, um filho está em um lugar, o marido está em outro, eu não vou fazer. Não, faça você por eles. Faça você em prol de todos aqueles que residem na sua casa. Você vai estar trazendo para você os benefícios de um equilíbrio moral, intelectual, pessoal e físico, muitas vezes, para todos que ali residem. Então, dizer que não vai fazer evangelho porque está sozinho, isso é um ledo engano. Façam, continuem fazendo, façam com afinco e tudo em sua volta vai melhorar. Porque esse é o objetivo do evangelho, equilibrar as nossas vibrações, equilibrar os nossos sentimentos. Muitas vezes os espíritos que vêm nos assistir, vêm através dos seus instrutores, vêm lá ouvir justamente aquilo que eles já sabem que vai ser aberto. E aí a gente vai lá, abre, e é o que eles precisam ouvir. Eles vêm, ouvem e vão levar a lição. Aí eu lembro de André Luiz, quando vinha em Missão na Terra, nos seus livros, aí, tantas obras que ele deixou, que ele vinha e observava nitidamente o que acontecia na Terra quando as expedições saíam do plano espiritual, e ele vindo com seus instrutores, Alexandre e tantos outros, e aí eles podiam observar nós, os encarnados. Tem no livro Ação e Reação, tem uma parte no livro que diz assim, que a missão chegou, e justamente numa casa espírita, e onde nós estamos. E aí, mas só que eles vieram, e André Luiz veio com o seu instrutor Alexandre, para uma reunião mediúnica. Olha só, e aí já fica um recado para os trabalhadores. E aí, eles percebiam, entre os trabalhadores que estavam sentados à mesa, o problema de cada um. E aí ele relata no livro todo o problema. Um era um glutão, o outro tinha problema com bebida, o outro com sexo. E aí ele vai falando, vai narrando. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nada sai dos olhos da espiritualidade. Nada. Aquela pessoa que quer comer um saco de bolacha ou de chocolate escondido ali, e os encarnados vejam, eles estão vendo. Todas as nossas ações, elas são vistas e observadas pelos espíritos. Todas. Então, vamos esquecer, achar que nós não somos vistos, ou sequer eles estão nos coordenando, porque eles nos coordenam muito mais do que possamos imaginar. Muito mais. Isso está aqui no Evangelho. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se somos vigiados, e a resposta dos Espíritos é justamente essa. Muito mais do que possas imaginar. Acho que eles 946 e 947. Eles nos influenciam o tempo todo. Então, se nós tivermos o hábito do Evangelho no lar,
para que nossa estrutura familiar se permaneça cada vez mais firme, nós só vamos ter desses espíritos que nos assistem para o bem. Perdão. Um carinho maior com relação à nossa proteção. Eles vão cuidar da gente. Eles vão dar artifícios para que isso se repita. Quando você tem uma reflexão interior e fala assim, cara, eu sei que eu tenho um problema que eu preciso modificar, e se empenha numa autotransformação, de uma autoanálise, de reconhecimento, que, puxa, eu tenho o hábito de xingar, falar palavrão. Um exemplo, né? Eu falo muita bobagem, eu uso muito palavras de baixo calão. Vou começar a me policiar sobre isso. E aí você se empenha a não mais falar palavrão. Daqui a um tempo você já não fala mais palavrão. Porque eu acho que o palavrão, falando deles especificamente, é muito pelo contato. Se você encontra uma pessoa que está falando, você acaba falando junto. Se você não vigiar, você entra no embalo. Eu já reparei isso. Porque onde eu trabalho, que é um terminal, eu percebo isso. Quando eu desço, que eu vou na área, a molecada está toda lá falando um monte de gíria, de baboseiras, para não falar bobagens, né? E aí, se você não vigiar, você vai o quê? Você entra no meio. Então, você precisa vigiar o tempo todo. Então, se você está lá, se empenhando a não mais falar o palavrão, e se empenha tanto que você vai transmitir para aqueles que nos assistem a observância de que, nossa, esse irmão realmente está se dedicando a não mais falar as palavras baixas que ele usava. Então, o que eles fazem para a gente? Eles vão dar cada vez mais subterfúgios, artifícios, para que nos enalteçamos, para que nós consigamos não mais falar o palavrão. Deu para entender? Quanto mais a gente se empenha na prática do bem, mais nós somos amparados pelos espíritos. Então, se eu me dedico a me autotransformar, se eu me dedico a me melhorar, eles vendo o meu empenho, eles vão fazer justamente isso. Vão me dar artifícios para que eu melhore cada vez mais. E não é comigo, é com todos nós. É com todos aqueles que se empenham, que se dedicam, que tenham realmente a vontade de se modificar. Mas aí eu pergunto para vocês, quem daqui quer sair do senso comum? Faça a pergunta nas vossas consciências. Na hora de encontrar o bom e velho amigo de todas as noites, que é o travesseiro, reflitam, pensem a respeito. Alguma coisa pode ser transformada. Alguma coisa pode ser ajustada no dial da nossa existência. Poxa, está um pouquinho fora de sintonia, então eu vou ajustar o meu dial para que fique justamente na sintonia correta. Garanto para vocês que o empenho de cada um, uma autotransformação, vai nos clarear as ideias, vai nos ajudar imensamente. Casas como essas, bibliotecas como aqui existem, e tantas outras por aí, vai nos ajudar a solidificar os nossos alicerces, levando esse embasamento sólido para os nossos lares, para as nossas crianças, a fim de que nós possamos passar para eles, como eu já falei, todo o embasamento que a gente vai adquirindo. Cada vez que eu melhoro, eu vou sendo o quê? Enaltecendo, vai saindo fluidos positivos de mim. Isso se expande por todos os lugares, principalmente para quem está mais próximo da gente. Então, a tarefa é fácil? Nunca ninguém disse que seria. Alguém aqui leu em algum livro que seria fácil? Jamais. A tarefa, ela é árdua, difícil, mas não é para os fracos. E aqui não existe fracos. Aqui existem todos vocês que são empenhados, decididos em melhorar, em serem pessoas melhores, pessoas mais amáveis, como Cristo nos pediu em seu Evangelho. Que sejamos mais amáveis, gentis e solidários uns com os outros, porque ele dizia, amai os vossos inimigos como os verdadeiros seus irmãos. Fazei para o próximo aquilo que o próximo quer, ou aquilo que você queira que o próximo faça para você. Amai a todos como eu vos amei. Então, se ele pede para que nos amemos, vamos nos amar, vamos nos unir em prol dos nossos benefícios pessoais, a fim de que nós possamos passar toda essa estrutura, como foi dito, para os nossos protegidos. Tá bom? Eu agradeço imensamente a vinda de vocês, espero que
o toque a respeito a nossa conversa a respeito dos nossos filhos e protegidos tenham surtido o mínimo efeito na cabeça de vocês para que a gente possa refletir. Pois não, meu irmão? Sim. Você orar e pedir alguma orientação, aí vem alguma coisa diferente no seu sonho, mas você vai perceber o que é. Aí você vai lá e coloca no aí vai vir, normalmente vem exatamente resolver algum problema, ou de repente uma orientação que vai te ajudar a melhorar. Aí hoje assim eu consigo assim, muitas vezes sair por meditação, né? Hoje, dependendo da meditação que eu faço, eu fiz uma imagem do sonho. Eu coloco só na internet, ele vem, me ajuda muito. A meditação é intermediária, né? Sim. O descanso do corpo físico, na hora do nosso descanso, ele é fundamental à oração anterior. Antes de nós descansarmos o corpo, é imprescindível que nós façamos as orações. Porque ela vai nos levar para situações na hora do descanso do corpo, situações benéficas. Vamos fazer de uma outra forma. Se eu, durante o meu dia de trabalho, eu só produzo o meu dia de vida, na verdade, eu só produzo bem, não tenho hábitos ruins, não falo palavrão, o exemplo que eu dei agora há pouco, não tenho essa insistência de cometer coisas vãs, vamos chamar assim. Se eu só pratico bem, quero bem ao meu próximo, faço tudo de direito que me é determinado, quando eu vou descansar, o que acontece comigo? O que você acha que acontece comigo? Quando eu vou descansar o meu corpo físico, o meu corpo vai continuar trabalhando na mesma vibração que eu produzi. Entendeu? Então, se eu estou aqui trabalhando, orando, prezando pelo meu benefício, dos meus filhos, e de uma forma geral, de todos aqueles que me rodeiam, querendo bem, quando a gente descansa, a gente vai continuar a mesma tarefa. Isso é inevitável. Agora, se eu tenho outros hábitos, se eu tenho o hábito de chutar, reclamar, falar o palavrão, um exemplo, né? E apontar, criticar, julgar. Quando eu vou descansar, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Eu vou continuar me afiliando às mesmas vibrações que eu produzo durante o meu dia. E aí você pode incluir uma série de coisas. Por exemplo, a bebida, o fumo, o sexo e tantas outras máculas da humanidade que se repetem no dia a dia, elas continuam no descanso do corpo físico. Então é imprescindível que nós façamos as nossas orações. Quem aqui tem o hábito de orar antes de dormir? Olha aqui, parabéns, hein? Orem, meus irmãos. Orem com afinco, orem com veracidade, orem mesmo, orem mais ainda. Porque quem daqui nunca acordou com aquela sensação de se estar cansado? Depois que acorda, fala, caramba, me sentindo cansado, acabei de levantar. Não é isso? Por que será que tem essa sensação? Porque nós continuamos a trabalhar mesmo no descanso do corpo físico, mas não é o corpo que está cansado, e sim o espírito que continua produzindo. E eu espero aqui, de todos vocês, que possamos produzir tão somente os benefícios para cada um de nós, enaltecendo os nossos espíritos, pelas boas ações, pelos bons comportamentos, pelas boas, os bons desejos, né? Não desejar mal para alguém, por exemplo, vai nos remeter, ou desejar apenas o bem, vai nos remeter a situações muito mais agradáveis. Ao passo que se eu ficar reclamando da vida, reclamando de A, de B ou de C, eu lembro de uma coisa que o Chico dizia, e eu guardo isso para mim até hoje. Quando você se sentir ofendido, afetado por alguma decisão externa, ou foi de alguma forma prejudicado, cale-se. Dê o silêncio como resposta. Isso eu nunca esqueci. Isso já faz tempo que eu vi isso do Chico. Muitos anos, muitos anos. E aí eu gravei isso em mim. E assim, eu não discuto com ninguém, eu não bato boca com ninguém, eu simplesmente saio de cena. Eu me afasto. Eu saio de cena,
passo o meu recado, não discuto com ninguém e não vibro negativamente com A nem com B, muito menos com C. E aí o que eu aprendi com o Chico foi isso. Então, quando você se sentir prejudicado, afaste-se. Cale-se, não retribua a agressão. Lembra daquela frase que está aqui no Evangelho? Oferecer a outra face quando você for ofendido, oferecer a outra? O que vocês acreditam que seja isso? Será que nos dias de hoje nós vamos oferecer ao outro o rosto para tomar mais um maltrato ou uma forma de ingratidão ou de agressão? Na verdade, o que Jesus nos pede é que não retribuamos a agressão recebida. E aí vai a favor do que o Chico faz, que o Chico fazia. O Chico foi muito perseguido, nós sabemos disso. A perseguição da Igreja Católica com o Chico, na década de 60, 70, era demais. Ele está no livro, e está no filme, inclusive, né? No filme dele, que tinha o padre da cidade dele, que se tornou um grande amigo dele, e que depois veio através conversar com ele, depois que houve a passagem, mas foi muito perseguido. E Chico fazia o quê? Não respondia. Então, não entremos nessa faixa de vibração negativa. O mundo está aí com muitas coisas ruins esperando por nós. Basta que a gente favoreça para que tudo aquilo se atraia em nós. É isso que a gente quer? Não, não é. Nós devemos o quê? Estarmos sempre equilibrados, o equilíbrio maior possível para todos. Porque aí nós vamos atrair para a gente apenas sentimentos positivos. Instrução é fundamental. E cada vez que você se instrui mais, cada vez que você ganha mais o conhecimento, mais você se eleva. Quanto mais conhecimento nós temos, menos nós vamos produzir ímãs para que aqueles que estão ávidos a nos acompanhar se aproximem de nós. E quando nós ganhamos o conhecimento, simplesmente nós nos equilibramos. Tudo bem, gente? Foi respondida a sua pergunta, meu irmão? Legal. Bom, gente, vai dar 9 horas, se deixar aqui eu falo até 00:30, mas não é permitido. Então, eu quero agradecer imensamente por vocês terem vindo, por esse domingo estarmos aqui reunidos. Eu espero que, do fundo do coração, a mensagem tenha sido passada e que vocês tenham um bom retorno para os vossos lares, na santa paz de Deus. Muito obrigado a todos. Obrigado, Joaquim, por isso. Obrigado, não precisa de tempo. Obrigada, Rogério. Que o estudo da noite de hoje tenha sido assim bastante proveitoso, né? Em várias situações. Chegar para cá que ele não vê, em várias situações, né? E que as nossas crianças hoje, os nossos jovens, né? Lógico que não tem os tapinhas que levamos no passado, mas isso faz questão também da evolução da educação. E que se muitas vezes tem a falha do excesso de mimo, lá na frente, né, vai ter um aprendizado que a vida vai lhes dar, não é verdade? E que nós vamos guardar as nossas mãozinhas, que não precisamos mais dar os tapinhas. Né, para que tudo seja feito com muito equilíbrio, assim como foi o equilíbrio da palestra da noite de hoje. Tá? E assim também nos despedimos dos nossos irmãos internautas, e que esperamos aí que tenham aproveitado a palestra tão bem como nós aqui presente na casa. E a importância de estar na casa espírita, ela é fundamental, né? Então, vocês internautas, tendo oportunidade, sendo do Guarujá, tendo oportunidade de comparecer à casa nos dias de palestra, o benefício, ele é muito maior. Além do conhecimento, o benefício de amparo, de socorro, ele é muito maior. Uma boa noite a todos, nossos irmãos internautas, e vamos aqui também nos despedindo, orando junto com os nossos irmãos, e convido a todos mais uma vez a fecharem os olhos, aqueles que se sentirem à vontade, e agradecer pela lição da noite, agradecer também a esta gleba de irmãos que atuam junto com o coração de Meimei, esta mentora amada.
e que nesta noite tivemos muitos resgates, muitos socorros feitos, muitos auxílios, e que possamos retornar aos nossos lares com o coração envaidecido pela alegria, pelo aprendizado e pelo amor que pudemos receber nesta noite. E assim que partimos daqui, levando nos nossos corações, a nossa mente, a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos e um bom retorno aos seus lares. Pronto, Delmo? Agora o Delmo vai fazer o sorteio do livro.